adolescência é a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta, e com esta surgem uma série de alterações a vários níveis: físico, emocional e social. À medida que o jovem cresce e se envolve física, social e emocionalmente, vai deparar-se com novas emoções e sensações que serão progressivamente mais complexas e até então desconhecidas. O namoro na adolescência representa uma etapa importante para o ser humano, pois é nesse período que se inicia a atração pelo próximo. Também ocorre a descoberta do prazer sexual, e os jovens são confrontados com uma possível gravidez. Habitualmente indesejada, os jovens devem ter cuidados especiais, devendo informar-se acerca dos métodos contraceptivos existentes e de forma a viverem da melhor maneira a sua vida sexual. Se este casal decidir não ter um bebê, deverá optar pelo caminho da contracepção. A contracepção é um conjunto de métodos utilizados para prevenir a fecundação. Existem métodos contraceptivos naturais e não naturais. Os métodos naturais não envolvem dispositivos locais, medicamentos com hormonas sexuais sintéticas ou a intervenção cirúrgica, ao contrário dos métodos não naturais. Os métodos naturais consistem na abstinência sexual durante os períodos fecundos da mulher, quando esta apresenta ciclos sexuais regulares. Existem duas maneiras de determinar o período fecundo da mulher: pela observação do muco cervical, que quando a mulher se encontra no período fecundo é mais abundante, fluido e transparente, enquanto que, no período não fecundo, este é mais viscoso. Ou pela avaliação diária da temperatura, sendo que a ovulação se dá no último dia que precede a subida de temperatura, e na altura em que a temperatura é elevada, a mulher encontra-se num período infecundo, exceto nos 2 primeiros dias em que o óvulo pode ser fecundado. A temperatura medida vaginalmente deve ser comparada com a temperatura retal. Com estes dois métodos, recolhe-se informação para criar um calendário do ciclo sexual feminino. A vantagem do uso destes métodos é a ausência de efeitos secundários. No entanto, a sua eficácia depende do rigor com que é determinada a ovulação, pois as avaliações podem estar incorretas ou podem ocorrer oscilações no ciclo sexual da mulher. Os métodos contraceptivos não naturais são de 3 tipos: mecânicos, químicos ou cirúrgicos. Os métodos mecânicos envolvem a aplicação de dispositivos locais. Os métodos químicos envolvem hormonas sexuais sintéticas. E os cirúrgicos implicam medidas drásticas que podem, ou não, ser reversíveis. Daí, a Organização Mundial de Saúde não os classificar como métodos contraceptivos. No entanto, para os efeitos deste trabalho, vamos falar deles. De um modo geral, os métodos mecânicos impedem a chegada de espermatozoides às trompas de falópio, local onde ocorreria a fecundação. Entre eles existem o diafragma, o preservativo masculino ou feminino e o dispositivo intrauterino ou DIU. Algumas das vantagens destes métodos são a sua fácil utilização e a sua elevada eficácia quando utilizados corretamente. Outra vantagem é a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, com a utilização do preservativo. No entanto, tem custos económicos, não podem ser reutilizados e é necessária a sua colocação antes de qualquer contacto genital. Dentro dos métodos químicos existem espermicidas, que matam e ou imobilizam os espermatozoides. O adesivo transdérmico, que atua como uma pílula combinada em que as hormonas são absorvidas através da pele, sendo a sua eficácia semelhante. O anel vaginal, que apresenta uma baixa dosagem hormonal e eficácia semelhante à dos processos anteriores. O implante subcutâneo, que tem a forma de um bastonete, é implantado pelo médico, sob a pele do antebraço, com recurso de anestesia local. Existem 2 tipos de pílulas, as combinadas e as microprostativas. As combinadas, que contêm uma associação de estrogénios e de progesterona sintéticas, são tomadas diariamente durante 21 dias consecutivos e, a partir do primeiro dia de menstruação, interrompe-se a toma. Bloqueiam a produção de FSH e de LH, fazendo com que não ocorra desenvolvimento dos folículos, não ocorra ovulação, nem se forme o corpo amarelo, dando origem a uma mucosa uterina não adaptada à nidação e a um muco cervical espesso, impedindo a passagem dos espermatozoides. As microprostativas são geralmente tomadas quando uma mulher não pode tomar a pílula combinada e contém apenas um derivado sintético da progesterona. Não bloqueando a ovulação, logo apresenta uma menor eficácia. As vantagens destes métodos são uma boa tolerância pela maioria das mulheres, o impedimento da ovulação e da fecundação e a regularização dos ciclos menstruais. No entanto, podem ocorrer problemas de hipertensão, de diabetes, insuficiência de circulação sanguínea e os riscos podem ser agravados por interação com outros fatores, como o tabaco, o álcool e outras drogas.
Os métodos cirúrgicos podem ser a vasectomia, a laqueação das trompas e a esterectomia. A vasectomia consiste no corte dos canais deferentes, não permitindo a saída dos espermatozoides. A laqueação das trompas consiste em cortar as trompas de falópio, não permitindo o encontro do oócito e do espermatozoide. A esterectomia consiste na remoção do útero cirurgicamente. Esta pode ser total, quando é retirado o útero e o colo do útero, subtotal, quando é retirado só o útero, ou radical, quando é retirado o útero, o colo do útero, o tecido circundante e os ovários. A vantagem da utilização destes métodos é a sua maior eficácia, mas apresentam custos por causa das cirurgias e são definitivos. Para situações excepcionais, existe a pílula do dia seguinte. Esta é composta por um derivado de progesterona e impede a ovulação, fecundação ou nidação do embrião. A pílula do dia seguinte só deve ser utilizada em casos extremos, pois apresenta efeitos secundários graves, devido à elevadíssima concentração hormonal. Este é o caminho a seguir, se não quiser uma gravidez inesperada. Ter um filho é uma responsabilidade e um compromisso, uma decisão que deve ser meditada com tranquilidade, confiança e sinceridade. Quando o casal se sente preparado, então é a altura certa para avançar. Contudo, podem existir obstáculos pelo caminho, como a infertilidade. A infertilidade é definida pela OMS como a incapacidade de um casal conceber após um período de um ano de relações sexuais desprotegidas e regulares. Atualmente, este período de tempo é mais reduzido no caso dos casais em que a mulher tem uma idade igual ou superior a 35 anos. Nestas condições, recomenda-se a consulta após 6 meses de tentativas, ou nas situações em que há uma causa de infertilidade óbvia e que não justifica que um casal perca mais tempo em tentativas que não têm qualquer hipótese de sucesso. A infertilidade tende a ser considerada como um problema da mulher, mas na verdade apenas uma parte dos casos é devida a causas exclusivamente femininas. O problema também pode ser devido ao homem, e as situações de infertilidade inexplicada são também responsáveis por uma parte significativa dos diagnósticos de infertilidade. Na mulher, os principais fatores são anomalias congénitas, ausência ou atrofia dos ovários, trompas, útero, ausência de ovulação, insuficiente produção de progesterona a partir do corpo amarelo, obstrução ou lesão das trompas de falópio, que transportam os ovócitos do ovário para o útero, o que pode impedir quer os espermatozoides de alcançar e fertilizar o ovócito, quer o embrião de completar o seu percurso até ao útero. Problemas ao nível do endométrio, que impossibilitam a adequada implantação do embrião, pode não existir uma quantidade suficiente de muco no colo do útero, ou por este ser de má qualidade, pode existir incompatibilidade entre o muco e os espermatozoides, a exposição a tóxicos como tabaco, álcool, drogas. No homem, as principais causas de infertilidade são anomalias congénitas nos testículos, bloqueio ou malformação dos túbulos seminíferos que transportam o esperma, má qualidade do esperma, espermatozoides em número insuficiente, espermatozoides com problemas de mobilidade, espermatozoides com morfologia anormal, problemas sexuais, tais como a disfunção erétil, não conseguir uma ereção ou dificuldades na ejaculação. Problemas subjacentes. Na mulher, uma cirurgia anterior, por exemplo, para tratar uma apendicite, pode ter originado aderências que bloqueiam as trompas de falópio. Infecções prévias, tais como doenças sexualmente transmissíveis, infecção por clamídia, podem danificar as trompas de falópio e impedir que os espermatozoides alcancem o ovócito. A síndrome dos ovários poliquísticos, que é causado por um desequilíbrio hormonal, é a principal causa de anovulação e inexistência de ovulação. Os sintomas normalmente consistem na existência de menstruações fortes, irregulares ou ausentes, aumento de peso, acne e cabelo demasiado oleoso. A endometriose também pode provocar danos nos ovários e trompas de falópio. Nestas situações, ocorre crescimento de tecido semelhante ao endométrio noutros locais, o que provoca inflamação e dor, entre outros sintomas.
Doenças como diabetes, epilepsia ou problemas ao nível da tiroide podem afetar a fertilidade das mulheres. Problemas ginecológicos, como a existência de uma gravidez ectópica anterior. Quer a obesidade, quer um peso demasiado baixo, podem afetar o funcionamento dos ovários. Por vezes, basta uma redução de 10% no peso das mulheres obesas para que se note a diferença. No homem, história clínica de inflamação nos testículos, orquite. Este tipo de situações pode ser causado por um vírus, como por exemplo o da papeira, que pode afetar a produção de espermatozoides, ou por uma infecção bacteriana prévia, que pode danificar ou até bloquear os túbulos seminíferos. Nos casos de homens que foram submetidos a cirurgia para tratamento de uma hérnia ou que têm testículos que torceram ou não desceram, também pode ocorrer danos nos túbulos ou problemas em assegurar um adequado fluxo sanguíneo aos testículos. Ejaculação retrógrada, em que o esperma é expelido no sentido contrário ao habitual, isto é, para o interior da bexiga. Este problema pode ser causado por problemas como a diabetes, consumo de alguns medicamentos ou ser consequência de uma cirurgia ao trato urinário. Problemas genéticos podem também estar na origem de várias anomalias no esperma. A quimioterapia, radioterapia ou o consumo de alguns medicamentos também podem prejudicar a produção de espermatozoides. Os diferentes tipos de tratamento à infertilidade são a inseminação intrauterina ou artificial IIU, a fertilização in vitro FIV e a injeção intracitoplasmática de um espermatozoide ICSI. Inseminação intrauterina IIU. Desde que as trompas da mulher estejam saudáveis, a IIU é um tratamento de infertilidade relativamente simples e com provas dadas. A IIU pode ser realizada em ciclos estimulados, em que a mulher toma medicamentos indutores de ovulação, e em ciclos naturais ou não estimulados. Nos ciclos não estimulados, a IIU faz-se entre os 12º e o 15º dias do ciclo menstrual, em que o primeiro é o dia em que aparece o fluxo menstrual. Pode ser necessária a realização de análise ao sangue e ou ecografias para ajudar a determinar o momento em que ocorre a ovulação. Nos casos em que é necessária a administração de medicamentos indutores da ovulação, o desenvolvimento dos ovócitos é controlado através da realização periódica de ecografias. Quando o ovócito atinge o nível de amadurecimento adequado, é administrada uma injeção que ajuda à sua libertação do ovário. Nestes casos, a inseminação deve ser feita 36 a 40 horas mais tarde. Para o procedimento de inseminação, o ginecologista utiliza um espéculo e introduz no útero um catéter, tubo pequeno e flexível, carregado com espermatozoides previamente selecionados e tratados, com maior qualidade e capacidade de fecundação. Trata-se de um processo rápido que envolve poucos minutos. Depois da inseminação, a mulher deve repousar durante um breve período e faz a sua vida normal. A IIU pode ser feita com esperma do companheiro ou de um dador, conforme a indicação clínica para cada casal. Se o esperma do homem e as trompas da mulher não tiverem problemas graves, a probabilidade de se obter uma gravidez num tratamento de IIU é de cerca de 20% por ciclo, em mulheres com idade inferior a 35 anos. Na fecundação, ou fertilização in vitro, os ovócitos são recolhidos a partir dos ovários, sendo de seguida fecundados com espermatozoides em meio laboratorial. Os embriões assim obtidos são posteriormente transferidos para o útero da mulher, ou seja, ao contrário do que sucede, por exemplo, na IIU, na fertilização in vitro, a fecundação ocorre fora do organismo da mulher. Um ciclo de FIV é um processo que começa com a mulher a ser submetida a tratamento com medicamentos indutores de ovulação, como Gonal-F, Purgon ou Menopur, que são administrados por via injetável. São estes que vão estimular os ovários a produzirem mais ovócitos, óvulos, que o habitual. O desenvolvimento dos ovócitos é seguidamente controlado através da realização periódica de ecografias e análise ao sangue, para determinar os níveis de algumas hormonas associadas ao processo de amadurecimento dos óvulos. Quando o médico verifica que os folículos já estão suficientemente desenvolvidos e contêm no seu interior um ovócito maduro, é administrada uma injeção de outra hormona,
Gonadotrofina coriónica humana, HCG, cujo nome comercial é Pregnil ou Ovitrel. Esta tem como função provocar a libertação de ovócitos a partir dos ovários. A fase seguinte é a punção. Consiste na operação de recolha dos ovócitos a partir dos ovários. Deverá ser realizada 35 a 36 horas após a administração da HCG. A punção é feita com controle ecográfico e consiste na introdução na vagina de uma agulha muito fina, que irá permitir a recolha de ovócitos a partir de cada um dos ovários. Esta operação é realizada sob sedação e dura cerca de 15 minutos. No mesmo dia da punção, será pedido ao homem que recolha esperma na clínica, para que este possa ser utilizado no procedimento, embora também seja possível a utilização de esperma previamente congelado. Depois de obtido, o esperma é centrifugado a alta velocidade e sujeito a uma série de processos de tratamento, de modo a selecionar os espermatozoides mais fortes e com a melhor capacidade de fecundação. Nas situações em que não é possível a produção de espermatozoides por masturbação, poderá ser necessário realizar uma biópsia testicular para a recolha dos espermatozoides diretamente a partir dos testículos. Após a punção, os ovócitos são transferidos para meios de cultura no laboratório, sendo posteriormente postos em contacto com os espermatozoides para que ocorra a fertilização, com formação de embriões. Uma vez obtidos os embriões, normalmente apenas 2, são transferidos para o útero da mulher, para que se implantem e deem origem a uma gravidez. Habitualmente, os embriões são transferidos 2 a 3 dias após a fecundação. Nos casos em que existem vários embriões de boa qualidade, a transferência poderá ser feita ao 5º dia. Os embriões sedentários, que não foram utilizados no tratamento e apresentem condições de viabilidade, podem ser congelados e utilizados num ciclo a realizar posteriormente, nos casos em que o casal pretende ter um segundo filho ou, se a primeira tentativa falhar, podem ser doados para investigação científica a outro casal ou podem ser destruídos, cabendo ao casal a decisão sobre o seu destino. A microinjeção intracitoplasmática de espermatozoides consiste na microinjeção de um único espermatozoide no ovócito. Este processo revolucionou o tratamento da infertilidade masculina. A ICSI consiste na injeção de um único espermatozoide no interior do ovócito, originando assim o embrião. Depois de formado, o embrião é transferido para o útero, segundo um processo semelhante ao utilizado na FIV. Quando se realiza um ciclo de ICSI, a mulher começa por ser submetida a tratamento com medicamentos estimuladores de ovulação, por via injetável. São estes medicamentos semelhantes às hormonas que existem naturalmente no organismo, que vão estimular os ovários a produzirem mais ovócitos que o habitual. O desenvolvimento dos ovócitos é seguidamente controlado através da realização periódica de ecografias e análise ao sangue, para avaliar níveis de algumas hormonas. Quando o médico verifica que os folículos já estão suficientemente desenvolvidos, é administrada a injeção de outra hormona, Gonadotrofina coriónica humana, HCG, cuja função é provocar a libertação dos ovócitos a partir dos folículos. Ocorre de seguida a punção, do mesmo modo que na fertilização in vitro. No mesmo dia da punção, será pedido ao homem que recolha esperma na clínica, como no caso da fertilização in vitro. Após a punção, os ovócitos são transferidos para meios de cultura no laboratório, sendo de seguida tratados e microinjetados com um espermatozoide cada. Depois deste processo, os ovócitos passam para outros meios de cultura, dando de seguida origem a embriões. Uma vez formados os embriões, normalmente apenas 2, são transferidos para o útero da mulher, para que se implantem e dê origem a uma gravidez. Habitualmente, os embriões são transferidos entre 2 a 3 dias após a fecundação. Nos casos em que existem vários embriões de boa qualidade, a transferência poderá ser feita ao 5º dia. Tal como qualquer outro tratamento médico, a FIV pode provocar reações adversas. As reações adversas aos medicamentos utilizados nos ciclos de FIV não são muito habituais e, quando surgem, têm normalmente um caráter moderado e passageiro. As mais frequentes são calores, irritabilidade, cansaço e dores de cabeça. Normalmente passam ao fim de pouco tempo e não constituem motivo para alarme. No caso de agravamento ou persistência dos sintomas, é recomendado que o casal entre em contato com o médico que acompanha o tratamento. Em algumas situações mais raras, menos de 1% dos casos, pode ocorrer o síndrome de hiperestimulação ovárica, que consiste numa reação excessiva e potencialmente perigosa aos medicamentos utilizados na estimulação ovárica. Nestas situações, há acumulação de fluidos e formação de quistes nos ovários. Os principais sintomas são dor pélvica e ou abdominal, náuseas, vômitos e falta de ar.
Se o síndrome de hiperestimulação ovárica ocorrer após a punção para a recolha de ovócitos, não se faz a transferência e congelam-se os embriões obtidos para que seja possível a sua utilização posterior. As taxas de sucesso da FIV são bastante variáveis e dependem essencialmente de dois fatores: a causa de infertilidade da mulher e a idade. Quanto mais complicado for o diagnóstico de infertilidade e mais velha for a mulher, menor será a probabilidade de sucesso do tratamento. As taxas de sucesso até à idade de 43 anos são observáveis no gráfico. No caso das mulheres com mais de 43 anos, as taxas variam de caso para caso. Nas situações em que há conceção natural, a probabilidade de sucesso é semelhante. Apenas 20 a 30% das tentativas resultam em gravidez. Por outro lado, é importante que os casais tenham em conta que a probabilidade de terem realmente um filho é ligeiramente mais baixa, pois, tal como acontece nos casos em que a conceção se faz de modo natural, algumas mulheres não conseguem levar a gravidez a termo e correm o risco de abortar espontaneamente. O nascimento da primeira criança por uma técnica de reprodução medicamente assistida, fecundação in vitro, em Inglaterra em 1978, foi o resultado de um longo processo de evolução da medicina em todo o mundo, desde épocas em que um filho era um produto do acaso até à situação atual em que o nascimento de uma bebé está perto do controle total. Atualmente, as técnicas de medicina da reprodução permitem o tratamento de quase todas as causas de esterilidade conjugal e possibilitaram já o nascimento de mais de 3 milhões de crianças em todo o mundo. Este é o caminho a seguir, caso o casal queira ter um bebê. Agora que estão informados, o casal pode prosseguir a sua vida romântica.